noite, irmãos. Graça e paz. O Escolhidos vai cantar uma música, que é a música tema do Encontrão. Então, para os irmãos conhecerem mais ou menos como vai ser a música, vocês se conhecem, podem cantar com a gente. Quem não conhece, ou fique em atitude de oração. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Frutificará a sua presença, como um bom perfume, os meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa
Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer todos que estão conosco nesta noite. Estamos certos de que vocês fizeram a melhor escolha que poderia ser feita. Vir à casa de Deus. Juntar-se a nós neste momento de festa, de alegria, de adoração, de comunhão uns com os outros. E é assim que nós devemos comportar neste horário de domingo à tarde, na casa do Senhor, onde nós podemos ouvir a palavra de Deus, louvar o Senhor, cantar hinos para honrar o nosso Deus, louvá-lo na beleza e adorá-lo na beleza da sua santidade. Muito obrigado porque vocês vieram e eu tenho certeza que você vai sair daqui alegre e edificado com os cânticos dos hinos, as orações e também a palavra de Deus. Muito obrigado por ter vindo. E nós vamos iniciar o nosso culto cantando o hino de número 344. Fala, minha alma, ó Cristo. Os que puderem e desejarem ficar em pé, vamos fazer isso e louvar o Senhor com a alma e o coração. Vamos louvar o Senhor. Meu sangue para te
precisamos fazer é orar. Como disse, eu estou sempre repetindo, o Marcelo Crivella. O Marcelo Crivella disse: o Brasil precisa orar. E eu creio que nós precisamos orar. Todos nós precisamos orar. É a forma que nós temos de falar com Deus. E vamos fazer isso nesse momento. Curvem a sua cabeça para o momento de oração. Vamos falar com o Senhor. Amado Deus e bondoso Pai, nosso Senhor, nós te agradecemos muito, ó Pai, porque o Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, nos trouxe na tua casa mais uma vez. Te agradecemos, ó Deus, porque reconhecemos que somos dependentes de ti, ó Pai. E aqui nós estamos para buscar mais do Senhor, para ouvir a tua palavra, ó Pai. E mais do que isso, entregar a nossa vida a ti, ó Pai. Entregar, ó Pai, para que o Senhor, no teu amor, na tua graça e na tua misericórdia, conduza-nos, ó Pai, conforme o teu querer, segundo a tua vontade, para que as nossas vidas, ó Pai, seja para a tua honra e para a tua glória. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes negligenciamos a nossa vida, o nosso tempo, deixamos de lado, ó Pai, as coisas mais importantes que devemos fazer por ti e para ti, ó Pai. E nós queremos que nesta noite o Senhor, ó Pai, que tem colocado no coração do teu servo a tua palavra, venha nos incomodar, venha, ó Pai, também, muito mais do que isso, a nos fazer mover, ó Pai, para que sempre, com o Senhor controlando o nosso viver, os nossos passos sejam para a tua honra e para a tua glória. Os nossos feitos, ó Pai, sejam para te honrar e te glorificar. E que as pessoas, ao nos verem, vejam, ó Pai, que temos um Deus, que o Deus real e verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, e sintam vontade de servi-lo e de segui-lo, ó Pai. É no nome de Jesus que eu oro nesse instante, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar, mas mesmo assentado nós vamos louvar o Senhor cantando o hino de número 125. Quando lá do céu descendo para os céus Jesus voltar. É um dos hinos que tem tocado a nossa alma e o coração. Vamos louvar o Senhor com esse canto. Enfim chegar o dia, pela sua imensa graça,
lá estarei. Você já pensou nisso, meu irmão? Um dia nós estaremos partindo daqui. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos deixar este lugar, deixar esta terra e partir em direção à nossa morada eterna. Eu estou falando isso porque vou falar sobre esse assunto esta noite. E eu espero que no final deste culto, depois da palavra de Deus, dos cânticos dos hinos, das orações, você possa pensar seriamente onde você vai passar a eternidade. E eu espero que você saia daqui certo de onde você vai passar a eternidade. Vamos curvar a cabeça, irmãos, para mais um momento de oração. Nesse instante nós vamos lembrar os nossos queridos que estão enfrentando momentos difíceis na caminhada. Temos vários nomes no boletim, pedidos de oração. Deus sabe quem são e por quê estão necessitando das nossas orações. Então, nesse momento, nós vamos orar. Você não preocupa com o nome das pessoas, mas você pode dizer: Senhor, nós estamos aqui. E é pela tua graça e misericórdia que nós estamos aqui. Trazemos muitas vezes, irmãos, as mesmas necessidades e colocamos diante do altar de Deus. Clamamos ao Senhor cada domingo. E muitas vezes certo de que algo vai acontecer. Mas nem sempre acontece da maneira que nós queremos. Mas eu quero que você saiba, Deus está no comando de todas as coisas. E você pode crer, porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E nós vamos orar. Vamos colocar diante de Deus a necessidade dos nossos irmãos. Eu não vou mencionar nenhum nome. De manhã teve aqui o nome mencionado, ontem também. Você sabe quem são e por quê. Mas coloque-se diante de Deus em oração agora. E nós vamos convidar o pastor Luciano que esteja nos conduzindo a Deus em oração nesse momento. Deus e Pai, nós estamos na Tua presença neste momento e acabamos de louvar ao Senhor, reconhecendo a Tua imensa graça que tem estado sobre as nossas vidas. E em meio à caminhada, em meio ao nosso dia a dia, pela fé contemplamos e cremos que pela Tua imensa graça um dia, na vitória do nosso Rei, o Senhor Jesus, nós estaremos contigo. Mas ao longo desta caminhada temos os nossos momentos difíceis, momentos de batalhas, momento onde as dificuldades vêm ao nosso encontro, tentando fazer com que desistamos da nossa jornada aqui sobre a face da terra. Mas neste momento, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante da Tua soberania, diante do Teu poder, diante da Tua graça e diante da Tua misericórdia. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor, reconhecemos que precisamos de Ti, reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. E agora em oração estamos diante do Teu altar, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, levantando um clamor ao Senhor, colocando as nossas vidas diante de Ti, a vida dos nossos queridos, a vida dos nossos familiares, a vida daqueles que têm sofrido, que têm padecido em meio à caminhada aqui sobre a face da terra. Senhor, em nome de Jesus, venha ao encontro das nossas necessidades, suprindo todas elas, abençoando-nos, fortalecendo-nos, direcionando a nossa caminhada, dando-nos sabedoria, dando-nos orientação, dando-nos a certeza, a fé e a convicção de que o Senhor é quem governa todas as coisas, de que o Senhor é quem rege todas as coisas, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. A nós, Teus filhos, dá-nos fé, dá-nos paciência, dá-nos entendimento, dá-nos a capacidade de crer e compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades,
em meio às angústias do dia a dia, em meio às enfermidades, possamos nós entender e compreender que podemos contar contigo. Nós não estamos sozinhos, temos o Senhor ao nosso lado nos acompanhando, temos o Senhor à nossa frente abrindo os nossos caminhos, temos o Senhor à nossa retaguarda nos protegendo, nos livrando e nos amparando, e acima de tudo temos o Senhor sobre nós, nos abençoando e nos sustentando. Por isso, fala aos nossos corações, como já cantamos nesta noite. Venha falar e ministrar ao coração de cada um de nós, para que possamos sair daqui nesta noite certos e convictos de que com o Senhor nós podemos crer que o dia que virá, a semana que virá, será melhor do que aquelas que têm se findado aqui sobre a face da terra. Por isso, orienta-nos, dá-nos fé e a certeza e a convicção de que em Cristo Jesus seremos mais do que vencedores. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, pois temos o Senhor conosco. Obrigado porque podemos buscar ao Senhor e colocar as nossas vidas na tua presença. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando é que vou? O hino de número 592, vamos louvar com a alma e o coração, irmãos. Se você tem inário e quiser acompanhar, creio que vamos ter ali, e vamos louvar o Senhor. Agora eu convido você a ficar de pé para esse momento de louvor. Fala minha alma, ó Cristo. Passar alguns avisos para a igreja.
Antes dos avisos, nós queremos passar aqui um pedido de oração da nossa irmã Eliane. Oração pela Alessandra, uma irmã nossa lá da congregação de Santa Bárbara. Ela vai retirar a mama na terça-feira. Vamos orar, irmãos. É uma cirurgia e toda intervenção nessa área merece muito cuidado e nós podemos ampará-la com as nossas orações. Então vamos orar por essa irmã. Também queremos lembrar, irmãos, que na próxima quarta-feira, dia 31, nós vamos ter um culto de gratidão a Deus pela Reforma Protestante, lá na Igreja Presbiteriana Central. Então, nós estamos sendo convidados para esta reunião, é uma participação de várias igrejas tradicionais aí da cidade. Então, é um culto comemorando a Reforma, culto de gratidão pela Reforma. E eu gostaria de fazer um apelo para a igreja, para que nós pudéssemos estar lá, num número bem grande de pessoas participando desse culto. Nós esperamos que tenha uma mensagem da palavra de Deus e que certamente vai tocar o nosso coração. Então, reserva quarta-feira à noite para estar neste culto, lá na Igreja Presbiteriana Central, lá perto do Oba. Creio que todos os nossos irmãos conhecem já o endereço. Também nós queremos lembrar a igreja que todas as quintas-feiras, todos os sábados, nós temos culto com a pregação da palavra de Deus, com cântico dos hinos, com orações. E nós temos tido uma participação grande dos irmãos nos cultos de quinta-feira e de sábado. Mas esse número pode aumentar muito mais. Porque nós sabemos, irmãos, que nós temos sido abençoados nessas reuniões. Então eu gostaria que você pensasse seriamente que na próxima quinta-feira e no próximo sábado você vai estar aqui juntando-se a nós para esse momento tão importante de culto e adoração e também meditação na palavra de Deus. Também agora nós queremos ainda lembrar que no dia 2 de novembro nós temos um encontro das famílias. É isso, né, pastor? Então, dia 2 de novembro, o encontro da família, a igreja está sendo já preparada para isso, e eu vou convidar a nossa irmã cadê a nossa irmã Josiane? Ah, ela está lá, aquela senhora simpática que vem vindo lá, ela vai falar sobre o encontro das famílias. Boa noite, graça e paz. Eu estou aqui para falar, a última vez, né, do encontrão. Eu peço para os irmãos que ainda não acertaram me procurar, né, à noite, agora que acabar o culto. E vai ser um dia muito gostoso, com muita festividade, palavra de Deus. Vai ser muito bom mesmo estar lá, tenho certeza disso. Vou estar passando a programação para os irmãos e depois eu vou deixar esse papel ali fixado no quadro para os irmãos estar olhando direitinho. E também ali tem um mapa, né, para os irmãos que não sabem chegar no local, mas é facinho o acesso de chegar lá na chácara. O encontrão vai começar às 8 horas, com chegada e café da manhã. O café vai até às 10 para as 9. Das 9 às 11 será o culto de abertura. Das 11h30 às 1h30 o almoço. Das 14 horas às 15h30 terá a eleição da coordenadoria, gincana bíblica, jogos e piscina. Às 16 horas, culto de encerramento com o lanche. E aí haverá também no local a cantina, né, para os irmãos estarem comprando o guaraná, o que vocês desejarem. A livraria Quírios também estará vendendo bíblias e livros. E a piscina, a gente pede assim para os irmãos estar levando toalha, roupa, né, de banho decente, para poder estar aproveitando também o local que tem a piscina. E as crianças poderão utilizar a piscina sob a supervisão de responsáveis. Então não pode deixar lá as crianças sozinhas, né, pequenininho, que é perigoso.
E também nós pedimos a colaboração dos diáconos e diaconisa da nossa igreja, que lá vai ter trabalho para todos nós, na organização, para ajudar na hora do encontrão. Então, mais uma vez, nós contamos, né, com a presença e a colaboração da nossa igreja. Muito obrigada. Nós temos aqui um aviso, irmãos, que vem da parte do regente do coral da nossa igreja, o Diego. Ele está aí avisando que o ensaio da cantata de Natal, todos os domingos, às 17h30. Se alguém tiver interesse, procurar o nosso irmão Diego. E eu gostaria de dizer aos nossos irmãos que gostam de cantar, que têm interesse de participar desse grupo que vão ensaiar a cantata de Natal, que se você mostrasse interesse, e você deve mostrar, se você tem jeito para esse louvor, que é participar do coral, você é bom nisso, junta-se ao grupo, que eu sei que o irmão tem feito um empenho muito grande para manter aí esse grupo de irmãos que cantam no coral, que faz aí participa das cantatas que tem acontecido, mas eu sei que isso dá muito trabalho. Então você, irmão, que gosta, que tem interesse, procura o nosso irmão, junta-se a ele, seja responsável e ajuda para que no final do ano nós tenhamos aí uma linda cantata como já tivemos outras. Então, está aí o lembrete do irmão. Agora nós vamos convidar as nossas crianças e por sinal já está chegando aqui uma meia dúzia. E aí, tudo certinho, comadre? É? Tá vendo? Não precisa gritar comigo, né? Tudo certinho? Não está muito certinho, não. Vamos juntar as crianças aí. Acho que ela não foi com a minha cara. Né? Opa, de malicuia. Esse é o cara. E aí, Arthur, tudo certinho? Cadê os outros? Ah, bem-vindo aí. Esse é o cabra. Que será que ela vai levando aqui? Se ele for presbiteriano, é comida. Presbiteriano não dá um passo sem ter uma panela de comida em volta. Né, Arthur? Ele está animado. Cadê os outros 9? Não tem mais não? Uai, então vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos porque estamos na Tua casa, louvando e honrando o Teu nome, mas pedimos também, ó Pai, por este momento, que o Senhor esteja abençoando os professores que estarão com as nossas crianças, para que sejam capacitados pelo Teu Espírito Santo para estar trazendo uma palavra de orientação e direção a elas. Abençoe, ó Deus, cada uma delas, para que tenham o coração aberto para aprender a louvar o Teu nome e também ouvir a Tua palavra. Abençoando esse momento onde os adultos estarão aqui também, ouvindo porção da Tua palavra, que seja um momento de meditação, de reflexão, e que possa ser, ó Deus, um momento útil para as nossas vidas, ó Pai. Fica conosco na nossa companhia, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Chegou o momento que você estava esperando. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eu espero que você tenha trazido. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, apenas o versículo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Você que está nos vendo pela internet, se você tiver uma Bíblia aí na mão, poderá também abrir. Vamos à leitura da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso de número 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E eu vou ler novamente. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno
a alma e o corpo. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, agradecido pela tua palavra e que nós podemos abri-la e podemos ler e podemos meditar sobre ela. E agora, quando acabamos de ler, pedimos que o Espírito Santo esteja aplicando-as em nossos corações. Pedimos, ó Deus, que através da tua palavra a tua igreja possa ser edificada, fortalecida, encorajada, e que esta noite possa ser uma noite que venha marcar a nossa caminhada e que venha nos edificar e encorajar para continuar te servindo. E por isso pedimos, ó Deus, fala ao teu povo. Porque se tu não falar, as nossas palavras serão meras repetições e nada mais. Mas se tu falar, as nossas vidas serão tocadas e nós vamos sair daqui melhor do que quando entramos. Porque a tua palavra é como uma espada de 2 cortes, que penetra até a medula, e por isso pedimos, ó Deus, fala conosco. Prepara os nossos corações para receber a tua palavra. Que o Espírito Santo possa agir livremente neste lugar, e todos que adentraram este santuário nesta noite possam aprender a tua palavra, possam ser fortalecidos e edificados, e todas as dúvidas possam ser sanadas, e que ao sair daqui esta noite, eles possam sair daqui preparados para viver melhor, para te servir melhor, e que possam também aí fora dar testemunho de quem tu és, e ter a coragem para evangelizar, para testemunhar e para mostrar o que o Espírito Santo e a tua palavra tem feito em suas vidas. Fala conosco nesta noite, Senhor. Obrigado pelo teu povo que vieram. E quem sabe neste momento tem aqui alguém cujos corações estão machucados, feridos, magoados, carregam cicatrizes profundas na alma, mas que através do Espírito Santo todas estas vidas possam ser tocadas, curadas, e que possam realmente crer que tu és o nosso Deus, e o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda graça, e por isso te pedimos, ó Deus, fala conosco. Predispõe espiritualmente a tua igreja para receber a tua palavra e a nossa oração, e agradecido fazemos em nome de Jesus, e o teu povo diz amém. Irmãos, para você não sair dizendo que eu não sei falar de flores, eu vou falar sobre a morte. Isso me faz lembrar de um pregador que foi celebrar um ofício fúnebre de um diácono, e ele escolheu um texto e não foi muito feliz nele. E quando ele abre a Bíblia e lê com toda a ênfase, ele escolhe um texto que fala sobre a história do rico e Lázaro. Então ele chamou a atenção dos presentes para nessa questão, porque o moço estava morto lá e ele agora leu um texto e que o povo ficou um pouco espantado, mas muitas vezes é assim que acontece. Não foi o pastor Luciano, não, pode estar certo disso. Mas, irmãos, eu quero nesta noite dirigir à igreja uma palavra sobre um assunto que nesses últimos dias tem sido ventilado na mídia e em todos os cantos a respeito da grande matança que está acontecendo em São Paulo e no estado de São Paulo. É um assunto que, é claro, não é muito agradável. As pessoas muitas vezes tentam evitar o assunto sobre a morte. Eles acham que não é interessante, é melhor deixar para lá. Mas a verdade é o seguinte, creio que todos nós, querendo ou não, nós temos medo da morte. Você pode dizer que você não preocupa porque você está gozando de boa saúde, mas quando
o nosso coração começa a ter algum problema e, via de regra, nós começamos a pensar o que está acontecendo e o que pode acontecer se não for feito alguma coisa que possa sanar algumas dificuldades e alguns problemas que se apresentam no nosso corpo. Então, é um assunto que sempre nos preocupa e creio que muitas pessoas tentam evitar este assunto sobre a morte. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a morte na perspectiva de Deus. Jesus Cristo, falando a respeito do assunto, ele disse que nós não devemos ter medo da morte. Nós não devemos temer aqueles que podem apenas matar o corpo e não podem fazer mais nada. Mas, na verdade, nós tememos exatamente isto, aqueles que podem matar o corpo, aqueles que podem desestruturar uma família, aqueles que estão por aí agindo com toda a força e destruindo lares e trazendo insegurança para uma sociedade que até bem pouco tempo parecia segura e que não tinha nenhuma dificuldade, principalmente nesta área. Eu lembro, irmãos, que há quase 50 anos, quando cheguei aqui, nós ainda poderíamos sentar nas portas das casas e conversar com os amigos até tarde da noite, sem nenhuma preocupação. Não tinha grade nas portas ou nos muros. As nossas casas eram casas comuns, com aquela área pequenininha que não serve para nada na frente, mas nós sentávamos ali, então servia para alguma coisa. E ali nós conversávamos muito, nós tecíamos comentários sobre a vida, trabalho e assim por diante. Hoje nós não podemos fazer isso mais. Eu às vezes aventuro sair na porta da minha casa, sentar lá um pouco para tomar um ar, mas fico preocupado, porque não sei de onde poderá vir algum intruso que pode trazer dificuldade para mim, para a família e assim por diante. Então nós tememos aqueles que podem matar o corpo. Mas, meus irmãos, a morte não é nada que nós não podemos entender e o porquê da morte. Mas eu quero dizer, irmãos, que até bem pouco tempo, os cristãos, eu disse cristãos com C maiúsculo, tinha muita esperança e a sua vida era pautada por uma esperança de que um dia estariam para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos devem lembrar disso, os nossos avós, nossos ancestrais, os homens e mulheres de Deus do passado, eles viviam na perspectiva de que um dia ou Jesus Cristo volta para levar a sua igreja, ou então nós seremos arrebatados pela morte e levados para a presença de Deus. E era esta esperança que norteava os nossos ancestrais. Era esta esperança que mantinha os nossos queridos na fé e na esperança de um encontro poderoso com o Senhor Jesus Cristo. Aquele dia maravilhoso quando nós estivermos passando desta vida para o outro lado e lá nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Então esta esperança, e até os cânticos que eram cantados falavam dessa bendita esperança. Todos nós sabemos dos cânticos que eram cantados e repetidos muitas vezes. Tem um hino da Assembleia de Deus, da harpa cristã, que, ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, terra do meu coração. Hoje nós não cantamos muito esses hinos. Hoje nós ficamos muito preocupados quando vamos cantar um hino do inário e nós temos aí a moçada que às vezes até acha que está cheirando naftalina, mas e que eles também têm as suas tragédias aí. Nós tivemos algumas delas bem pouco tempo. Mas, meus irmãos, eu ainda acho que esses hinos que foram escritos por homens de Deus, homens e mulheres de Deus, e que encheram o mundo desta palavra de esperança e que mantiveram nossos queridos pais, os nossos avós, aqueles que um dia, pela graça de Deus, foram alcançados pelo Evangelho. E muitos desses hinos
tocaram os seus corações de tal maneira e mantiveram nessa bendita esperança de que um dia, ao partir desse mundo para o outro lado da vida, estariam para sempre com o Senhor Jesus Cristo. E eu fico pensando, irmãos, quantos hinos que precisam ser lembrados. Hoje eu falei com o nosso presbítero Assir e disse a ele que nós iríamos cantar alguns dos nossos hinos. E quando eu disse a ele parece que entusiasmou com a ideia, não sei se é porque ele ficou meio temeroso, mas eu sei que ele disse, é isso que estou querendo. Eu falei, então está na hora, juntou a fome e a vontade de comer. Então vamos cantar esses hinos. E nós cantamos 3 hinos maravilhosos. Os irmãos cantaram, o último agora parece que estavam assim meio temeroso, porque acho que não conhecia muito bem. Mas na verdade, irmãos, é esses hinos que os nossos queridos pais cantaram, e pensando na letra maravilhosa desses cânticos, louvavam a Deus, mesmo em fase da morte. Meus irmãos, eu não tive algumas experiências dessa natureza, mas eu sei de muitos dos nossos irmãos que ao partir deste mundo para o outro lado, aqueles momentos que antecedem a partida, nós lembramos de um fato que aconteceu em Campinas, com uma senhora que converteu já bem velhinha, Dona Canuta. E ela converteu mesmo, ela converteu a alma e o coração. E ela, firme na fé e uma crente ainda nova, não entendia muita coisa, mas sabiam bastante coisa da palavra de Deus. E Dona Canuta um dia adoeceu. Dona Canuta estava muito mal e a família reunida ao lado da cama e esperava o desenlace, ou esperava a passagem dela para o outro lado da vida. Um filho que estava numa sala próximo comentou com alguém, e ela estava boa de ouvido, e ele comentou assim, no caso da nossa irmã, da nossa mãe vir falecer, e a vela? Nós não temos vela para colocar na mão dela. E a Dona Canuta escutou a conversa. E quando o filho entrou no quarto, ela ainda esforçando bastante para poder falar, ela disse, filho, eu quero que você saiba de uma coisa. Quem tem a luz de Jesus Cristo na alma não precisa de vela para morrer. Aleluia! Quem tem a luz de Jesus Cristo na alma não precisa de vela para morrer. Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Amém? Jesus Cristo disse isto. Quer que eu repito? Ele disse, quem tem a luz de Jesus Cristo na alma, ou ela disse, e Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós não precisamos de nenhuma luz artificial para iluminar o nosso caminho, porque nós temos Jesus Cristo, que é a luz do mundo. E nós, ao partir daqui, nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que eu disse que esses cânticos, a palavra de Deus, tem feito com que a igreja de Jesus Cristo permaneça firme na esperança desta bem-aventurança que nós temos reservada para nós. Um versículo lá no livro de Apocalipse 13, 14 ou 14, 13, disse assim, bem-aventurados os mortos que desde agora dormem ou morrem no Senhor, para que descanse das suas obras, descanse das suas fadigas e as suas obras o acompanhem. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Irmãos, a morte não é para ser temida. Você não precisa temer. Se você tem Jesus Cristo no seu coração, você não tem que ter medo da morte. Jesus Cristo deu algumas esperanças para nós na sua palavra. Ele disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisto? Aleluia? Você crê nisto? O presbiteriano, se falar aleluia, fica com medo de ser expulso da sinagoga. Mas, meus irmãos, pode falar, não tem problema, não. Eu garanto as coisas. Irmãos, é uma alegria no nosso coração nós poder dizer aleluia, glória a Deus, na hora certa. Não vamos sair por aí gritando à torta e direito. Mas na hora certa não há nada melhor do que isso, do que você poder glorificar o Senhor com um aleluia. Não há nada melhor do que isto.
Então, irmãos, aleluia, porque Jesus Cristo disse: quem vive e crê em mim nunca morrerá. E ele disse mais: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, porque eu quero que vocês estejam onde eu estiver. Ele disse isso para os discípulos, disse isso para mim e para você. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Oh, eu fico pensando naquele dia que chegar lá. Irmãos, quando nós chegarmos lá, você já pensou na festa? Você rever os queridos que já estão lá? Você já pensou um dia poder abraçar João Batista? E eu acho que é o primeiro que eu vou procurar se eu puder fazer isso. Porque ele era meio casca grossa igual eu. E gostaria de abraçá-lo. É isso. Gostaria de chegar lá e dar um abraço em João Batista. E dizer: cabra, você era bom. Ele não era esses crentes molengo que tem por aí, não. Uns crentes meio gosmento que tem por aí, que até para apertar o nó da gravata ele faz pose. João Batista era meio doido, comia gafanhoto e mel silvestre. Você já pensou nisso? Você que é presbiteriano, que come qualquer coisa que aparece desde que esteja morto. Então, irmão, João Batista era assim. Ele era um cabra meio sem jeito, mas... irmãos, ele não temia nada. E, no entanto, pagou com a cabeça o fato de ser franco e corajoso. Quando ele chega para aquele cabra safado lá que estava vivendo com a cunhada, ele disse: olha, o que você está fazendo está errado. E o sujeito ouviu atentamente. A Bíblia diz que Herodes gostava dele. Mas ele tinha uma coisa lá chamada de esposa. Eu que chamo ela, não sei lá como é que fazia. Mas meus irmãos, e essa fulana lá não gostava dele. Herodes mantinha ele preso para poupar a vida por uns tempos, até o dia em que não teve mais jeito. Ele teve a sua cabeça decepada porque falou a verdade. E eu fico pensando, irmãos, que chegar lá e abraçá-lo deve ser bom demais. Mas tem muitos outros cabra corajoso que estão lá, pela graça e pela misericórdia de Deus. Eles estão lá. Um dia o seu coração parou de bater e ele partiu desse mundo para a presença do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, o que é a morte? Alguns anos atrás, numa casa tinha um garotinho de aproximadamente 8 anos de idade, e num exame médico foi declarado que ele tinha uma doença incurável. A partir daquele momento, a sua mãe esteve ao seu lado. Passava todo o tempo ao lado do filho, contando histórias e procurando levá-lo a não pensar na enfermidade que a medicina diz que levaria à sepultura. E por muito tempo ela passou ao lado do filho, lendo livros e contando histórias e procurando amenizar os seus últimos momentos aqui neste mundo. Mas um dia ela estava lendo um livro que falava sobre guerras, morte e uma porção de coisa. E aquele garoto já estava começando a entender que possivelmente ele não iria brincar com as outras crianças e que ele não iria sair daquela cama, ele não poderia sair daquele quarto e juntar as outras crianças como ele via pela janela. Mas um dia, depois da leitura de um livro que falava sobre o rei Arthur e os cavaleiros da Tábua Redonda, ela terminou, fechou o livro, colocou no criado mudo. Aquela criança com os olhos voltados para sua mãe perguntou: mamãe, o que é a morte? A morte dói? E a sua mãe, entendendo que era uma pergunta muito séria e precisava de uma resposta à altura, ela fingiu que uma panela queimava no fogo e dirigiu a cozinha. E quando ela chega lá, ela encosta contra a parede, levanta o punho fechado para os céus e diz: Deus, dá-me uma resposta à altura para que eu possa dar ao meu filho. E Deus inspirou uma resposta para ela. E ela voltou para o quarto, sentou ao lado do filho e disse: meu filho,
quando você era bem pequeno. Você pulava o dia inteiro, corria pela casa, corria pelo quintal, e quando era noite você estava cansado. E sem que você trocasse a sua roupa, tomasse banho, você deitava em qualquer lugar e dormia. E quando era no outro dia, você acordava no seu quarto, na sua cama. Porque alguém, com braços fortes, pegou você e levou para o seu quarto e deitou na sua cama, e você acordou no outro dia lá. A morte é isso. Um dia o Senhor Jesus Cristo, com os seus braços de amor, virá e vai nos pegar e vai nos levar para o nosso quarto, e nós vamos acordar lá, e ali vamos viver para sempre. O garoto, com os olhos cheios de lágrimas, olha para a mãe, volta a cabeça para baixo e depois volta de novo para sua mãe e diz assim: mamãe, eu não tenho mais medo da morte. E como o médico havia dito, uns 3 meses depois, ele partiu para a presença de Jesus Cristo, para seus braços de amor. A morte é isso. Você que está aqui esta noite, quem sabe, você tem evitado este assunto, você tem tentado amenizar a conversa, você tem tentado desviar este momento, porque você não quer falar sobre isso, você teme a morte, você não tem certeza para onde vai ao partir deste mundo, e você, esta noite, que está aqui, e foi a providência de Deus que o trouxe, possivelmente você está pensando: meu Deus, será que se hoje for o último momento da minha vida aqui, onde eu vou passar a eternidade? Outro dia eu estava pensando, eu não gosto, não tenho de colocar esses adesivo, no para-brisa do carro, lá no vidro lá, eu não gosto. Mas estava pensando, se eu fosse colocar um e eu colocaria esse, onde você vai passar a eternidade? O dia que o seu coração parar de bater e um médico escrever um pedaço de papel e dizer lá que você está morto, aonde vai a tua alma? Tem um dos nossos hinos que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai acertar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. A morte não é um bicho papão, como muita gente pensa. A morte é algo que Deus determinou que assim fosse. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto. Também não precisa gritar. Vindo depois disto. Melhorou um pouco. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Então é uma sentença de morte para todos nós. A Bíblia diz que a morte é o salário do pecado. Mas eu quero dizer, para aqueles que têm Jesus Cristo no coração, como Dona Canuta, como esta mãe, como este menino, não precisa temer a morte. Porque o dia que o nosso coração parar de bater, nós estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo disse, escrevendo à igreja da Galácia, capítulo 2, verso 20, ele disse: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Paulo disse: não sou eu mais que vivo. E Paulo disse mais: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo sabia que o dia que o coração parasse de bater e que um pedaço de papel dissesse que ele estava morto, ele estava para sempre com o Senhor Jesus Cristo e vivo para sempre. Então a morte não é o fim, como muita gente pensa. A morte é o começo. A morte é o começo. É o começo da eternidade com Jesus Cristo. E por isso nós não temos que temer. Eu quero dizer, meu irmão, que a morte é apenas uma mudança de endereço. O pastor Luciano disse isso agora não faz muito tempo. A morte é apenas uma mudança de endereço. Mas você precisa ter certeza de que você tem Jesus Cristo no seu coração.
E a morte não constitui um bicho-papão como para muitos é, porque o dia que nós recebemos a sentença de morte, nós vamos estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo e vivendo com Ele para sempre. Mas e como será a eternidade, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você trouxe, lá no na carta de Paulo à igreja de Filipos, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 20. Se você já encontrou e quiser ler, lê bastante animado, para que todos nós possamos ouvir. Filipenses 3, verso de número 20 e 21. Meus irmãos, está aí o texto da palavra de Deus, verso 20 e 21. Diz o texto que o irmão acabou de ler e eu vou repetir aqui. Mas a nossa cidade está nos céus. Nós somos cidadãos de dois mundos. Aqui nós temos que cumprir a lei dos homens, temos que respeitá-la, temos que votar, temos que escolher os nossos governantes, porque nós somos cidadãos deste mundo. Mas a Bíblia diz que a nossa cidade verdadeira está no céu, de onde nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E sabe o que Ele vai fazer? Diz aqui o texto. Ele vai transformar o nosso corpo. Esse corpo, irmãos, que é sujeito à enfermidade, à bactéria, e que nós temos que cuidar dele muito para que ele não apodreça mais rápido do que você imagina. Mas Ele vai transformar o nosso corpo, esse corpo abatido, esse corpo cheio de problema, esse corpo que um dia está bem pela manhã, mas à tarde já não está tão bem assim. Ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Eu quero que vocês saibam nesta noite, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, Ele tinha o corpo transformado, Ele era capaz de atravessar a parede sem ter porta. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos lá, escondidos numa casa com medo dos judeus. E então diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo apareceu no meio deles e disse... Isso aí. Ele disse... Paz seja convosco. E eu fico pensando que eles quase caíram das pernas. Imagina, não tinha porta. E Jesus Cristo entra. E Ele disse, paz seja com vocês. E Tomé não estava lá. Eu não sei o que estava fazendo, mas ele estava fazendo alguma coisa. Ele não estava lá. Quando os discípulos disseram a Tomé, falou, olha, o Senhor esteve lá conosco, foi uma boa conversa. Tomé falou, eu não creio. Para mim crer tem que tocar nas suas mãos, ver os sinais dos cravos, nos seus pés, do seu lado. 8 dias depois, Jesus Cristo estava lá de novo. Aí chamou Tomé. Vem cá, cabra. Você é ruim mesmo, né, cara? Aí ele trouxeram o Tomé e disse, pode vir cá, vem cá, coloca a mão na minha mão, vê os sinais dos cravos, quero que você saiba de uma coisa que sou eu mesmo. Aí Tomé cai de joelho e disse, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus Cristo falou, tá bom, você pelo menos entendeu a coisa. E eu creio que tem muita gente até hoje que não entenderam as coisas. Tem muita gente duvidando. E você critica Tomé e é pior do que ele. Nós temos a mania de criticar os outros, mas cometemos os mesmos erros. Uma das coisas que me chama a atenção na palavra de Deus é quando Jesus Cristo veio andando por cima das águas. Você lembra disso? Muitas pessoas estavam lá, faz pouco tempo. Então, ele veio andando por cima das águas. E ele estava lá no barco. E diz a palavra de Deus que quando Jesus viu que eles iam entrar em apuro, porque aquilo para eles era um fantasma, então Jesus disse, pode ficar calmo, sou eu, não tem mais. Aí Pedro levantou e disse, olha, se é o Senhor, manda que eu bater contigo por cima das águas. Ele disse, pode vir, não passa vontade não.
E diz a Bíblia que Pedro saiu do barco e começou a andar. Eu creio que lá dentro tinha alguns Tomé lá e disse, esse negócio aí não vai dar certo. E eu creio que João, que era meio quietão assim, mas falou, olha, esse negócio aí vai terminar, não sei como, mas... Aí Pedro, para completar a incredulidade deles, acabou afundando. Meus irmãos, eu prefiro pessoas que saem do barco e afundam do que quem fica dentro do barco criticando. Quer que eu repito? Eu prefiro aqueles que saem do barco e afundam do que aqueles que ficam dentro do barco criticando. Porque tem muita gente que sabe só fazer isso, criticar, e nada mais. Alguém que começa uma empreita e ele diz assim, não sei não, esse negócio aí já tentaram antes. Às vezes a gente fala, agora vamos fazer um negócio aí que vai dar certo, vamos começar uma campanha, vamos... O Assir hoje cedo, ontem, falou qualquer coisa sobre o mês de novembro, que nós vamos tentar trazer uma pessoa, cada pessoa que entrar nesse templo, trazer mais uma, a igreja vai dobrar. E eu creio que muita gente disse assim, tem que começar com ele. Mas, meus irmãos, eu quero crer que nós precisamos dar uma oportunidade para que o Espírito Santo de Deus use-nos, amém? Para que o Espírito Santo use-nos para evangelizar, para falar com o vizinho, com o companheiro de trabalho, a criança na escola. Vocês, jovem, fala de Jesus com aqueles que estão ao seu lado. Você pode trazer uma pessoa a Jesus Cristo com o seu testemunho e com a sua palavra. Você pode dizer, não, eu vivo o Evangelho, eu não falo do Evangelho, eu vivo o Evangelho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe testemunha muda. Testemunhas são pessoas que falam. Você pode ter um bom testemunho, mas você precisa falar. A palavra de Deus diz assim, como ouvirão se não tiver quem pregue? Como vão ouvir a palavra de Deus se não tiver pessoas para pregar? E como pregarão se não for preparado para isto? Quando eu disse preparado para isso, não é que você tem que ir para o seminário, ficar 4 anos lá ou 5, e que você tem que decorar a Bíblia, o Corão e mais uma porção de coisa que eles têm lá. Eu estou dizendo que você precisa consagrar a sua vida a Jesus Cristo. Você precisa amar as pessoas que estão caminhando para o inferno sem Cristo e sem salvação. Então você pode falar com eles do amor de Jesus. Ninguém que não foi crucificado com Cristo pode falar do Cristo crucificado. Ninguém. Você precisa ser crucificado com Jesus Cristo para falar do Cristo crucificado. Aí você pode dizer para eles, Jesus Cristo transformou a minha vida, mudou o meu coração, mudou a minha família, mudou as pessoas que estão ao meu lado. Eu era alguma coisa que não valia nada, mas agora eu sou filho de Deus, salvo e lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. E tem muitas igrejas que não falam no sangue de Cristo, porque acham que isso é religião de açougueiro. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Lá na carta de Hebreus, o escritor disse assim, sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Você pode ir por todo o Velho Testamento e você vai encontrar em cada esquina um altar. E em cada altar você vai encontrar sangue derramado. Cada cordeiro imolado naqueles altares do Velho Testamento apontava para alguém que no futuro iria derramar o sangue de uma vez por todas. Eu ouvi qualquer coisa que o pastor falou hoje sobre o véu rasgado. E eu vou dizer, irmãos, quando Jesus Cristo lá na cruz, ele derramou o seu sangue, foi pela última vez. Foi por isso que João Batista, quando estava conversando com seus discípulos, e Jesus Cristo veio passando, João Batista aponta para Jesus, e o que ele disse? Alguém disse lá atrás, eu vou ajudar. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, eu quero dizer a você que Jesus Cristo mostrou como nós podemos pensar na morte. Mas como vai ser do outro lado? Quando lá chegarmos, irmãos, nós não vamos chegar com esse corpo.
Ele transformará o nosso corpo para ser semelhante ao dele. Nada de coluna torta, nada de coração ferido, machucado, magoado. Não vai haver nada disso. Não vai haver nenhum problema físico. Pessoas que hoje se arrastam pela vida vão chegar lá, vão ser perfeitos. Um corpo completamente transformado. Eu já contei uma coisa aqui, vou contar de novo. Você precisa gravar isso. Pastor Jorge Goulart, de saudosa memória, um homem de Deus. Ele, quando saiu do seminário em Campinas, ele foi pastor licenciado numa igreja presbiteriana lá perto de Lavras. Pastor Jorge Goulart chegou lá numa tarde ensolarada. A casa que iria hospedar ele, quando ele chegou lá, a senhora da casa estava varrendo o terreiro com uma vassoura de alecrim. E ele chegou e foi recebido com um poeirão danado. O pastor Jorge era jovem, deixou a esposa recuperando de uma enfermidade que quase levara à morte. Mas ele foi lá, conheceu o campo onde ele ia servir a Deus nos próximos anos. Para encurtar um pouco da história, ele ficou ali naquela casa, aquela noite. No outro dia, cedo, ele saiu para conhecer as poucas famílias cristãs que tinha naquela região. Era uma igreja na zona rural. E depois de visitar algumas pessoas, ele voltou para a casa onde ele tinha que receber a refeição. A primeira do dia. Aí uma irmã naquela casa perguntou: você visitou um casebre lá em tal lugar, do lado do córrego? Ele disse: olha, eu acho que não. Aí ela disse: lá mora um homem de Deus. E é bom que o pastor fica conhecendo. E ele disse: eu irei lá depois do almoço. E foi. E quando ele chegou lá, ele bateu palma. Quando a porta daquele rancho, um rancho, literalmente um rancho, quando aquela porta abriu, ele quase caiu das pernas. Quando ele viu na porta aquele homem, o homem tinha mãos de garra. Ele tinha o nariz achatado porque ele era leproso. Jorge Goulart, ainda jovem, sem experiência, olhou para aquela fisionomia e ele ficou assustado. Aquele homem completamente deformado. Aí aquele homem olhou para ele e disse: não fique assustado. E voltou para dentro da casa. E quando ele voltou e traz uma Bíblia molhada de lágrimas. Ele traz uma Bíblia molhada de lágrimas, irmãos. E ele disse: pastor, eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Ele abriu a Bíblia nesse texto que eu acabei de pedir aos irmãos para abrir na sua Bíblia. Filipenses 3, 20 e 21. Ele disse: você está olhando para minhas mãos? São mãos de garra. Porque a lepra tem a incumbência de destruir, porque eles não sentem, os leprosos não sentem dor. Os ratos podem roer os seus dedos a noite inteira. Você talvez nunca ouviu falar nisso. Você não ouviu falar nisso? Talvez você não saiba do que eu estou falando. Mas é assim. Os ratos podem roer os dedos dos pés e das mãos do leproso, porque eles não têm sensibilidade nas pontas, nas extremidades dos dedos da mão e dos pés. Eu conheci pessoalmente um homem assim. Ele então disse: estas mãos que você está vendo, um dia, estas mãos vai ser semelhante às mãos de Jesus Cristo depois da ressurreição. Esse rosto completamente deformado que você está vendo será perfeito como o rosto de Jesus Cristo. Ele está escrito aqui na palavra que ele vai transformar o nosso corpo para ser semelhante ao dele. Jorge Goulart recobrou as suas forças, aproximou do homem e começou a olhar para aquela Bíblia manchada de lágrimas. E eu vou dizer para a igreja nesta noite que eu tive a oportunidade de pegar uma Bíblia dessa nas mãos quando morreu aqui em Limeira o nosso irmão José Chagas Correia. Ele faleceu rapidamente. Ele comprou um carro,
ficou tão entusiasmado que foi aprender a guiar com o genro dele e a emoção foi tão grande que o coração não aguentou. Tenha cuidado, você que vive trocando de carro, troca de camisa, e de repente o coração não aguenta esse barco. Então, aquele homem então mostrou para ele, e eu também tive a oportunidade de pegar uma Bíblia cheia de lágrimas, que era do nosso irmão José Chagas Correia, um homem de Deus. Ele muitas vezes, lendo a Bíblia e orando pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua família, pela igreja, ele chorava em cima da Bíblia. E a família dele quis colocar aquela Bíblia no caixão. Eu disse não. Não sei depois do que aconteceu, mas eu disse para não colocar. Aquela Bíblia poderia ser um testemunho de alguém que amava o Senhor Jesus Cristo mais do que qualquer coisa neste mundo. E eu quero dizer à igreja nesta noite, nós precisamos disto. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, amar o Senhor Jesus Cristo mais do que qualquer coisa neste mundo. Então ele vai transformar o nosso corpo. Nós não vamos chegar lá com um corpo completamente defeituoso, cheio de problemas e reclamando, não. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu vou terminar, irmãos, é claro que daqui 2 horas. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero que você, que veio aqui esta noite, possa começar a pensar que a morte não é nada disso que muita gente pinta. A morte é o meio que Deus usa para nos levar para junto dele. A morte é o jeito que Deus usa para nos levar para junto dele. Para aqueles que estão preparados para dar este passo. Eu vou contar uma história e prometo terminar com ela. Nos Estados Unidos, uma senhora pegou um navio e estava indo visitar a sua filha. De acordo com a história, morava em Los Angeles. E durante o trajeto, o navio sofre uma pane e eles percebem que não estava tendo jeito de controlar e possivelmente aquele navio iria afundar. Aquela mulher tinha 2 filhas. Uma já havia partido e estava com Jesus. E a outra morava em Los Angeles. O capitão aproximou dela e, como fazia com todos os passageiros, e tentando dar uma palavra de conforto para um momento tão crítico, ele disse: minha senhora, eu quero dizer que está tudo bem. Nós estamos tentando acertar aí alguns problemas que aconteceu, mas pode estar certo que nós vamos chegar a salvo no destino. Aquela mulher olhou para o capitão e disse: eu não me importo. Se esse navio afundar, eu vou encontrar a minha filha que está com Jesus. E se ele não afundar, eu vou encontrar a minha filha que está em Los Angeles. E você? Como é que está a sua vida? Curvem a sua cabeça por um instante. Eu quero que você pense seriamente nisso. Eu não sei exatamente o dia em que estarei de partida, mas um dos cânticos que nós temos fala muito a respeito disso. O coral estará cantando um hino daqui a pouco, mas eu quero que você pense durante esse tempo. Se o seu coração parasse de bater agora, onde iria passar a eternidade? Você está salvo? Dona Canuta estava, aquele menino estava, a mãe dele também, a senhora passageira do navio que estava afundando também. E você? Como está a sua vida? Enquanto a igreja está em oração, eu gostaria de dizer a você, talvez hoje seja o momento de você acertar esta situação. Eu quero convidar você para levantar onde você está. Se você quiser ter um compromisso com os céus, com Jesus Cristo, e descansar nos braços dele, o dia que partir deste mundo, levante aí onde você está. Nós vamos ter um momento de oração. Se você não tem certeza onde vai passar a eternidade e quer ter, a única maneira é Jesus Cristo. Você pode fazer penitência, subir a escada de joelho, você pode dar o dízimo, pode entregar o seu corpo para ser queimado, mas se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo, nada disso vai adiantar. Você quer fazer isso? Levante aonde você está, enquanto a igreja está orando.
Se você está salvo, amém. Mas se você não está, não brinque com as coisas de Deus. Deus está te dando uma oportunidade para romper o seu silêncio e dizer: Senhor Jesus, eu me rendo, eu me entrego nas suas mãos. Quero ter certeza que se hoje for o último dia da minha caminhada, eu estarei para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Você quer ficar de pé para um momento de oração? Aí é onde você está. Senão nós não vamos forçar. Isso é coisa do Espírito Santo. Tem alguém de pé ali? Amém. Tem mais uma pessoa de pé. Deus está vendo estas pessoas. Você não precisa preocupar quem é. Quero que você esteja orando. Mas alguém lá atrás. Alguém mais gostaria de fazê-lo, e eu não vou ficar aqui falando sobre isso, porque se o Espírito Santo não tocar o seu coração, eu posso ficar aqui até ficar rouco. E amanhã vocês vão ter que procurar um médico para mim. Mas se o Espírito Santo está tocando o seu coração, o diabo diz não, o Espírito Santo diz sim. Você levanta agora em nome de Jesus, para nós orarmos junto. Se não, vamos orar com aqueles que estão em pé agora. Continue com a fronte curvada e os olhos fechados, e nós vamos orar. Pai Santo, nós temos aqui algumas pessoas de pé, pessoas que romperam, entendemos. Agora o que pedimos, ó Deus, é que Tu conserves firme nesta caminhada estas pessoas que encontram de pé agora, e que esta igreja possa ter a sensibilidade de continuar orando por elas, e que nós juntos possamos participar da mesma alegria da conversão, do novo nascimento e de um nome escrito no livro da vida. Recebe a nossa gratidão por estas vidas e dá-nos a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. E o Teu povo diz amém. Podeis assentar, que Deus o abençoe. Agora vamos ouvir o coral, e com o coral nós estaremos encerrando o nosso culto.
Irmãos, nós vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, receber a bênção, despedindo-nos na paz do Senhor. Pai, nós adoramos ao Senhor e bendizemos o Teu nome e agradecemos-Te por esta noite, noite de festa, noite de louvor e noite de adoração ao Teu nome. Obrigado, pois o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem falado aos nossos corações, a Tua palavra tem sido ministrada e o Teu Espírito Santo tem trabalhado em nossas vidas. Por isso, o nosso louvor e a nossa gratidão ao Senhor, pois saímos daqui mais uma noite alimentados e fortalecidos pela Tua palavra. Muito obrigado, pois o Senhor tem sustentado o Teu povo, tem sustentado as nossas vidas e nós podemos contar contigo em nossa caminhada aqui sobre a face da terra. Abençoe-nos nesta nova semana que está se iniciando. Que a Tua graça e a Tua misericórdia continuem nos sustentando dia após dia. Que como Teus filhos possamos entender e compreender que precisamos de Ti na nossa caminhada. Por isso dá-nos força, dá-nos sabedoria, dá-nos orientação que vem do Teu Espírito, para que possamos caminhar olhando para o Senhor, certos de que em meio aos desafios, em meio aos nossos relacionamentos, em meio ao nosso trabalho e estudos, o Senhor tem estado conosco e tem nos sustentado e tem nos amparado. Leva-nos em paz às nossas casas, guarda-nos, livra-nos de todos os males, de todos os perigos, que possamos, conforme a Tua palavra nos orienta, ao deitar em nossas camas nesta noite, pegar no sono e repousar tranquilos, certos de que o Senhor é quem nos sustenta, certos de que é o Senhor é quem nos protege. Obrigado pelo Teu povo, obrigado pelos lares aqui representados, obrigado pela Tua igreja, obrigado pois temos o Senhor conosco. Sustenta-nos, fortalece-nos e abençoa-nos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a bênção, a consolação e a presença do Espírito Santo de Deus, seja contigo, meu irmão, minha irmã, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém e amém. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Meu lar a Ti, para Te servir, a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus.
Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Meus filhos irão dedicar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. William, puxa pra mim aí, faz favor.